profeta de Paz coragem. do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Alcançados por Cristo, da Igreja Alcançados para Alcançar, ali na direção do pastor Wallace, da missionária Shirlane. Seja muito bem-vindo, eu saúdo a todos, você que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, não sei à noite, durante o dia, a paz do Senhor para você, que o Espírito Santo te alcance, que Ele fale ao teu coração, que Ele seja o refrigério da tua alma. Glória a Deus, sou grata ao Senhor por mais essa rica oportunidade, né? Mais um dia para a honra e glória do Senhor, aqui estamos. E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração em direção ao teu coração. Siga o comando do céu. Talvez você recebeu uma resposta de Deus. E muitas vozes querem confundir aquilo que Deus disse. Mas assim como Zacarias, que foi visitado pelo anjo, e o anjo disse: Deus recebeu a tua oração. Deu uma direção a Zacarias dizendo: olha, tu vai receber um filho e o nome dele será João. Porém, quando Isabel teve aquela criança que foi apresentar aos familiares, a Bíblia diz que os familiares começaram a dizer: o nome dele tem que ser Zacarias, porque assim faz parte da tradição. Mas às vezes muitas vozes querem confundir você. Mas Isabel foi firme na direção que Deus deu. Ela disse: não, o nome dele vai ser João. Seja firme na direção que o céu tem dado a você. Talvez muitas vozes querem confundir, mas seja fiel, porque aquele que determinou, ele já está no final das coisas. Glória a Deus. E eu quero louvar o Senhor, né? Porque aqui neste dia estamos com uma convidada muito especial. Ela que é mãe, missionária, que está à frente aí dessa igreja Alcançados para Alcançar, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, missionária. Seja muito bem-vinda, né, ao podcast Alcançados por Cristo. Eu creio que o Senhor vai falar muito ao teu coração. A gente vai falar um pouco, né, sobre esse projeto que o Senhor colocou no coração dela, projeto Identidade, porque estamos vivendo um tempo a qual o mundo está deturpado, né? As mulheres tomando a direção dos homens, os homens tomando a direção das mulheres, e está uma bagunça em muitos lares. Mas aquele que verdadeiramente construiu a sua identidade em Cristo, em Deus, se torna uma referência para os seus filhos, tem o seu lar edificado, transformado, e a próxima geração é que é muito alcançada através desse legado desta mulher. Então vamos falar um pouco, né? Seja muito bem-vinda, missionária Shirlane. Amém. A paz do Senhor, missionária Jéssica. Para mim é um prazer estar participando deste podcast, né, neste dia. Com muita alegria, que estamos aqui neste dia para falarmos um pouco de um assunto de suma importância nesse tempo e para esse tempo, se é necessário de fato falar, como bem você citou. Nós estamos vivendo esse tempo onde muitas coisas elas estão invertidas, e essa bagunça onde muitas vezes, né, como você citou, acaba desordenando muitos papéis, o papel feminino, o papel masculino e aí por diante. Então, assim, eu quero dizer que é um assunto que nós vamos tratar, que é de grande importância para nossas vidas, para a nossa geração. Glória a Deus. A gente sabe que é um desafio muito grande, né? Estar à frente de uma obra, estar liderando pessoas, que não é fácil. Mas conta pra gente, como nasceu a Igreja Alcançados para Alcançar? O ministério, a Igreja Missionária Alcançados para Alcançar, primeiro ela nasceu no coração de Deus, porque nada nesse mundo vem sem um propósito. Primeiro nasceu na eternidade. E Deus, ele foi fazendo promessas na minha vida, na vida do meu esposo, o pastor Wallace. Assim, eu já mesmo uma nova convertida, mas sempre que eu passava por vários lugares, aonde eu chegava, Deus, ele usava pessoas
para falar que nos viam à frente de uma obra e que via o meu esposo como líder, no caso, como pastor. Então Deus, ele usou pessoas em vários ambientes, porque assim ele faz a promessa, mas aí o tempo vai passando e ele vai sempre renovando e falando sobre a promessa. E de fato, nós servimos a um Deus que ele é vivo, que ele fala e que ele cumpre aquilo que ele fala. Ele é um Deus que ele faz a promessa e que ele mesmo cumpre, porque tudo que ele cria tem um propósito. E assim foi do agrado do Eterno fazermos. E hoje nós estamos aqui. Então a gente começou de início o projeto com o nome Alcançados para Alcançar, envolvidos, claro, não só eu e o pastor Wallace, claro que tem outras pessoas envolvidas desde o início lá atrás, a exemplo da missionária Bruna, do diácono Antônio, da missionária Gesiane, o presbítero Everton, e assim foi somando esse projeto. Nós começamos fazendo cultos de rua, e ali nós íamos para Paraíba sempre, nós fazíamos esses cultos nas ruas. Essa chama, ela é muito forte, porque você primeiro tem que amar pessoas para fazer essa obra, porque a gente ia mesmo sem termos os recursos, mas nós estávamos ali. Então a gente sempre começou, depois o projeto foi tomando forma, e ali ele foi, começamos no mês de dezembro fazer cruzada. A gente fazia as cruzadas, fazemos as cruzadas todos os anos, no mês de dezembro, ali em Riacho de Santo Antônio, na Paraíba. Foi lá onde começou de fato nascer. O projeto C, de fato, é a gente ir para a prática, porque até então estava em nosso coração, mas aí ele saiu e ele foi para a prática, e ali começou também não só os cultos. A gente não se contentava só simplesmente fazer os cultos de rua, mas também depois a gente começou a fazer cruzadas, e ali a gente fazia cruzadas todos os anos, né? A gente fazemos essas cruzadas no mês de dezembro. E todo ano Deus tem nos dado essa graça, tem nos ajudado. A gente começou fazendo bazar, porque nós não tínhamos os recursos para pagar o rapaz do som. Então, assim, nós não tínhamos... precisava pagar uma pessoa, né, para a gente usar aquele som na rua durante aquelas cruzadas. E ali a gente fazíamos bazar. Deus chegava e ele supria. Muitas vezes ele fazia além daquilo que nós pensávamos e imaginamos, porque ele é um Deus de detalhes. E quando a gente se coloca à disposição do reino, o reino, ele se responsabiliza por tudo. Então, e assim foi. E daí das cruzadas, cultos de ruas, cruzadas evangelísticas, aí não se contentamos em fazermos cruzadas simplesmente só em Riacho. Nós queríamos expandir. E ali começamos também a fazermos outras cruzadas. Aí fomos para Santa Cecília, Caraúbas. E assim foi que começou o projeto, foi cada vez mais. E Deus sempre falando. E Deus sempre dizendo, olha, tem um povo para colocar nas mãos de vocês. Tem um cajado na mão. Vocês vão liderar. Tem um povo que vocês vão tomar conta. E assim, por onde chegávamos, Deus, de fato, ele falou e ele cumpriu a promessa. Então, hoje, nós estamos, de fato, com um ministério. Igreja Missionária Alcançados para Alcançar. Porque este nome, ele faz jus a, de fato, a um dia o Senhor alcançou. Ele resgatou a nossa alma, ele nos alcançou do lamaçal do pecado. Então, por isso, o nome do projeto, Deus usou uma serva também para dizer qual seria o nome desse projeto. E daí nasceu o ministério também. Igreja Missionária Alcançados para Alcançar. E pela misericórdia de Deus, não é mérito nosso, porque nós não temos nada, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos com o ministério já fazendo assim 2 anos, com o ministério Alcançados para Alcançar.
E pela misericórdia e a bondade de Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glória a Deus, que coisa linda, né? O Senhor que tem expandido, o Senhor que tem feito crescer. E é interessante, né, que da igreja, desse projeto, o Senhor já fez nascer outros projetos, né? A gente sabe que o pastor Wallace também tem ali o projeto do Entrega Total, que tem alcançado muitos homens, tem edificado muitos homens. E a senhora com esse projeto, né, Identidade, que tem alcançado tantas mulheres, que tem sido fonte de vida, de cura, de restauração na alma, né? E conta pra gente, porque a gente sabe que esse projeto não nasceu de repente. O Senhor foi começando a fazer uma reforma em você, colocou uma chama para cuidar de mulheres em você. Conta pra gente mais sobre essa experiência. Então, esse é mais um projeto também que o Senhor ele colocou no meu coração. Missionária Jéssica, eu passei por um vale, o vale da depressão. Então, quem já passou por ele, ou quem está passando, sabe o quão terrível é. Quando se trata de saúde emocional, porque o ser humano, Deus é aquele que nos criou. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós temos um Criador. E Ele nos criou de uma forma onde nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando a nossa alma não vai bem, ela afeta nossas emoções, e afetando as nossas emoções, afeta nossa família, afeta nossos relacionamentos interpessoal e pessoais, dentro de casa e fora de casa. Então, tendo em vista que eu passei por esse vale, e o Senhor ele me resgatou, Ele me curou, né, do vale da depressão. Eu tive uma depressão pós-parto e ali não foi fácil. Tendo em vista que eu não tinha nada de conhecimento sobre as questões da alma, sobre a formação do ser humano, como é que um ser humano funciona de fato. Então ali Deus ele foi também colocando mais pessoas no meu propósito para me ajudar nesse processo de cura. Eu cheguei aí, sim, a psicólogo, cheguei a tomar alguns medicamentos. Mas eu digo a você, de fato, não dizendo que a psicologia não me ajudou, não dizendo que o remédio não me ajudou, mas eu posso lhe dizer, sem nenhuma dúvida, que, de fato, o que me ajudou nesse tratamento de depressão foi a palavra do Senhor. Glória a Deus. As orações e relacionamentos com pessoas saudáveis. Glória e a o Deus. próprio Deus começou a me inserir. Eu fazia a universidade, na época em Campina Grande, na Paraíba, pedagogia. E ali Deus ele começou a colocar pessoas ao meu lado. Tinha uma psicóloga que ela me ajudou. Tinha uma colega minha que ela também, uma serva de Deus, ela sempre orava por mim. Quando ela me via muito de cabisbaixo, quando ela me via chorando muitas vezes dentro daquela sala de aula, ao ponto que eu dizia, eu vou desistir, porque aquilo ali me machucava muito. A minha alma ela estava dilacerada. E daí Deus começou, e Ele foi colocou um primo meu, que também mora lá na Paraíba, né? É o professor Albus, o servo de Deus. E ali ele foi também, me ajudou demais nesse momento que eu estava passando e passou, graças a Deus. Porque hoje eu posso lhe dizer que de fato o Senhor ele me curou. Devido, como eu falei, houve todo um contexto. Não foi só voltado à psicologia, não só foi só voltado aos tratamentos com medicamentos, não. Foi todo um contexto. Mas eu posso lhe dizer que de todos eles, o que me funcionou foi a oração, a palavra e os bons relacionamentos. Glória como isso é saudável. E ali, Deus, ele usou um dia um pastor orando lá na Paraíba por mim. E naquele dia ele disse, receba a cura em nome de Jesus. E eu tomei posse daquela palavra. Por isso eu posso dizer, porque daquele dia em diante eu senti algo diferente na minha alma. Daquele dia em diante eu senti algo evoluindo de forma positiva na minha mente. Glória e aí foi quando
nasceu o desejo de estudar. Antes mesmo de me converter, mesmo ainda bem jovem, eu sempre gostei de aconselhar pessoas. E pessoas sempre vinham, até pessoas com mais idade, pessoas com mais idade do que eu sempre gostei de sentar para ouvir pessoas mais velhas. E ali também eu gostava de tanto ouvir como também de falar. E nesse contexto ali eu comecei a ver que o céu ali já me preparava, porque sempre que eu estava na casa das minhas amigas, eu conversava muito com as mães delas, gostava de ouvir a história delas de vida, o contexto de vida delas. Eu sempre gostei disso, então de ouvir pessoas mais velhas, de aprender com elas, porque elas têm uma bagagem para nos ensinar. Então isso já foi fazendo parte também do processo. E aí eu comecei a fazer estudos voltados para teologia, cursos, mas também eu digo, não, eu também preciso procurar, sempre procurando algo a mais, porque eu nunca paro de estudar, eu amo estudar. Então, eu também comecei a fazer o curso de psicanálise. E comecei ali estudando, e ainda estou estudando. E assim, tem sido um divisor de águas na minha vida. Porque de fato ali eu comecei a compreender, conhecer como funciona o ser humano. Principalmente quando se trata da parte das emoções. Da parte que cuidar da alma. Tem coisas, né, que acontecem na nossa vida que a gente não entende no momento, mas é o jeito de Deus fazer uma reforma em nós e nos atrair para o chamado que Ele designou, né? Eu acredito que quando a senhora estava passando por esse processo, poderia vir muitos questionamentos. Mas Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Mas na verdade era uma faculdade de Deus para te levar até esse momento. Sim. Hoje eu não tenho dúvida, assim, diante do processo que eu passei nesse vale da depressão, como eu estava falando, de fato, eu amadureci muito nesse processo. Por quê? Porque eu era uma pessoa dependente emocional. E quando você é dependente emocional das pessoas, isso é muito ruim para a sua vida, porque você tem uma dependência. A dependência e tudo que se vira dependência emocional, seja de pessoas, seja de vícios, tudo que se leva para essas áreas, que lhe leva a ter uma vida de dependência de terceiros, isso não faz bem para a sua vida. Então, assim, eu só sabia estar, durante esse processo, inserida em contextos que tivesse pessoas. Jamais, para você ter uma ideia, como eu era dependente emocional de pessoas. Eu não conseguia ficar dentro de casa sozinha. Não tinha quem me fizesse ficar dentro de uma casa só. Eu ficava com medo, vinha muitos pensamentos negativos. Então ali eu tinha que estar sempre em ambientes que tinham pessoas. Eu não sabia dormir em um quarto só. Meu Deus. Então assim, para você ver que como eu era dependente emocional, literalmente, de pessoas. Não sabia andar só, ficar só dentro de uma casa. Não, eu sempre queria estar acompanhada de pessoas. Só que existem pessoas que têm, é saudável, né, que te ajuda, mas existem pessoas que estão doentes igual a você. E que não tem os recursos que você tanto precisa. Está entendendo como é importante isso? Você se cercar de fato de pessoas que são saudáveis. Porque de fato, quando você se cerca dessas pessoas, isso também vai te ajudar no teu tratamento. Bons relacionamentos, boas amizades. Então, tudo isso, o céu foi me afastando dos ambientes que me adoeciam. Isso é importante. Foi sim, me tirando desses ambientes tóxicos. Foi me tirando de relacionamentos prejudiciais para a minha saúde emocional. E o próprio Deus começou a afastar e me inserir dentro de ambientes, como era o caso que eu falei da faculdade, né, de quando eu fazia pedagogia. Então Deus começou a me colocar, de fato, no meio dessas pessoas. E eu vi o quanto isso me ajudou bastante nesse processo. Então, assim,
Eu comecei a tomar gosto, né, de quanto é importante, porque assim, Deus, Ele nos criou, missionária, para a gente vivermos de forma equilibradas. Deus não nos criou para sermos mulheres desequilibradas. É verdade. Deus não criou uma humanidade desequilibrada, não. Ao formar o primeiro homem, pelo contrário, Deus criou um ser humano perfeito, totalmente dotado de equilíbrio. Ele tinha um equilíbrio, mas devido à queda, nós sabemos que afetou toda a humanidade, afetou toda a natureza, então tudo foi afetado devido à queda. É verdade que quando ele criou, ele fez o homem sua imagem e semelhança, né? Mas o pecado foi tomando de conta as influências e foi deturpando aquilo que Deus criou. Então, quando nós vamos estudar como foi a forma que Deus nos criou com o propósito de vivermos nessa terra, apesar do pecado, mas Ele enviou o seu Filho para nos libertar. Jesus, quando Ele liberta um homem, Ele liberta de todo cativeiro. Sobre aquela cruz, lá está a nossa vitória. Aquilo que nos aprisiona, aquilo que de fato nos levou para as trevas, através de Cristo, Ele nos arranca e nos traz para a luz. E só Ele pode nos tirar das trevas e de fato nos colocarmos na luz. Porque a humanidade, no pecado, ela estava toda em trevas. Mas quando Cristo veio, e Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, e Ele veio para curar. A Bíblia, ela está repleta de Deus curando, tanto de opressão maligna, como Deus também restaurando saúde física. A exemplo da sogra de Pedro, que estava enferma. Quando Jesus chega na casa dela, diante daquela enfermidade, Jesus toca, Ele repreende aquela enfermidade. Mas também a Bíblia nos mostra de uma mulher que chega ali no outro exemplo da Bíblia, que é quando aquela mulher encurvada chega naquela sinagoga. Há 18 anos era uma mulher que estava encurvada com uma doença espiritual. Satanás, de fato, era quem tinha colocado. Então a gente vê Jesus ali, Ele também, a gente vê Jesus, pessoas possuídas por espíritos malignos, a exemplo do Gadareno. Então assim, você quando começa a estudar o ser humano e olhar para a Bíblia, você vai ver Jesus, Ele em vários momentos, tratando em várias áreas. É verdade. Então ele chega ali, a exemplo também da mulher que vai até Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue. Já tinha gastado tudo com a medicina não resolveu o seu problema. Então assim, a mulher não estava só afetada na área física, a alma daquela mulher estava afetada. Por quê? Porque ela não tinha uma convivência com a sociedade, ela era considerada como imunda. Então quando eu comecei a ver isso, e ver como Deus, Ele é lindo, aí eu comecei a estudar a palavra e amar a palavra. Eu amo a palavra. Então eu comecei a ver e comecei a me sentar no divã de Deus. E como é gostoso e maravilhoso. Porque de fato a cura, a restauração, a renovação, a transformação, de fato. Glória a Deus, né? Deus é fiel. Eu acredito que através de tudo isso, né, Ele foi colocando uma sede no seu coração. Porque aquele que começa a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar e concluir, né? Eu acredito que nada daquilo que a gente tem de bom é de nós. É do Espírito Santo que coloca sobre nós, né? Que coloca essa sede na nossa alma. E essa chama missionária para cuidar de mulheres. Como nasceu o projeto Identidade? E o projeto Identidade, depois que o pastor Wallace, né, assumiu o ministério Alcançados para Alcançar. Quando o pastor assumiu o ministério Alcançados para Alcançar, e ali vendo os departamentos, né, de mulheres, das crianças, os diáconos que foram separados, vendo o presbítero, todo o corpo de obreiro que tem dentro da igreja, tem as suas esposas, tem aquelas que ajudam esses homens na obra, tem as dirigentes de comissão, dirigentes do círculo de oração. Então, vendo
a carga, a demanda que é ser líder, e você sabe que o líder, ele cuida de liderados. Então, foi vendo isso que nós passamos por um momento de pandemia, e você viu que como a pandemia ela afetou demais a saúde emocional do ser humano. Então, vendo como acarretou mais ainda, para você ter ideia, missionária, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele lidera em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. Deus. Então veja que isso de fato não é brincadeira, é algo que é de se preocupar. É verdade. As pessoas elas têm se preocupado muito com vaidade. Você pode ver que hoje a tecnologia ela tem avançado de uma forma e o ser humano ele tem ficado cada dia mais vaidoso. Mas as pessoas esquecem uma essência que é a alma. E a palavra do Senhor diz lá em 3 João, capítulo 1, no versículo 2, aonde ali quando ele está escrevendo nesse versículo ele diz: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, para você ver que é importante cuidar da alma. É verdade. Porque se você cuidar bem da sua alma, você tem paz em você. E você é um agente da paz. Onde você está, você tem como transformar-se em aquele ambiente de paz. Aquele ambiente de forma equilibrada. Então, eu vendo isso, que cuidar da saúde emocional é de suma importância para os líderes. Eu disse um dia, eu convoquei as irmãs. Eu disse, olha, eu vou chamar as esposas de líderes. Eu vou chamar as esposas dos obreiros. Eu vou chamar as dirigentes da comissão, do círculo de oração. E ali, de cada uma que tem alguma forma ajuda dentro da obra do Ministério Alcançados, nós vamos nos reunir, nos passar um final de semana em um local reservado só para nós mulheres. E ali nós vamos tratar um pouco, vamos passar esse final de semana só falando sobre saúde emocional. E ali vai ser também um momento só para vocês, porque eu vejo que vocês são donas de casa, vocês têm esposo, vocês ajudam no ministério. Então fica uma sobrecarga para elas. E eu vendo tudo isso, vendo que a saúde emocional, como eu estava falando, na pandemia, pós-pandemia tem feito um impacto de forma alarmante no emocional do ser humano. Então eu disse, não, nós temos que cuidar. Se um dia pessoas cuidaram de mim, se eu me sentei em ambientes saudáveis e foi ambientes de cura, elas também precisam, para que elas sejam mais fortes emocionalmente para cuidar de pessoas. E foi vendo de fato essa necessidade que a igreja precisa cuidar, porque dentro da igreja existem seres humanos e não máquinas. É verdade. Então o ser humano, ele precisa estar saudável para ele funcionar bem. Veja só que se um computador ele não estiver perfeito, ele não funciona bem. Imagina um ser humano. O ser humano, ele tem que funcionar bem e a alma ele é o principal, porque ele é a sede das emoções. E a nossa mente é onde a gente coloca, dentro de nossa mente a gente coloca. Vou pegar o exemplo de um celular. Se o seu celular estiver com a memória cheia, ele não funciona bem. E tem coisas que nós temos que pegar o celular e fazer o quê? Esvaziar. E da mesma forma funciona a nossa mente. É verdade. Se nossa mente começa só a gente começar a... como é que eu posso dizer? Se a nossa mente, a gente começar só a ver onde nós postamos os nossos olhos, se a gente coloca os nossos olhos em coisas saudáveis, vai ser muito bom para a nossa alma. Porque os olhos, ele é a janela da nossa alma. Então, às vezes nós estamos tão distraídos e não prestamos atenção. E vamos indo para essas distrações. E vamos indo para coisas fúteis. E vamos indo para ambientes e momentos paliatíveis. Então, assim,
Saúde emocional é de suma importância. E o projeto Identidade ele não veio para ser como coach. Não. Porque o coach aí você vai vencer, você é vitorioso, você pode... Não. Foi de fato para a gente ir para algo mais profundo. Foi de fato para a gente ver como funciona o ser humano e como é de fato que Deus nos criou. E com essa era digital, as pessoas elas querem as coisas todo pronto. As pessoas elas não têm mais paciência. O ser humano ele está cada dia mais estressado. Se você olhar o contexto de trânsito, se você for olhar o contexto de muitas famílias, as pessoas elas não têm mais tempo de conversar olho no olho. O diálogo está morrendo na sociedade. As pessoas elas não conversam mais. Se você for olhar, muitas vezes está a família, ela não conversa, tudo está ali. O tempo todo ali, é só na era digital. E o cérebro humano, ele não foi criado para tantas informações como tem de formas absurdas. E ali vai entrando. E a mente, ela foi criada, mas Deus, ele criou também para a gente descansar. Isso. E as pessoas estão vendo de forma, no modo automático. As pessoas não querem desligar a tomadinha. As pessoas querem e não existe. Então a gente está vendo as pessoas sendo muito cobradas. Há uma cobrança em excesso do ser humano hoje em dia. Então você olha hoje dentro do contexto de empresas. Se você for ver a pesquisa dentro das empresas, as pessoas lá dentro estão doentes. Eu estava vendo em 2025, o ano passado, foi um número altíssimo de pessoas pedindo afastamento do seu trabalho, porque não estava suportando a carga emocional, sobrecarregados. Então, quando eu comecei a ver esse contexto de sobrecarga do ser humano dentro das empresas, dentro do seu lar, muitas mulheres sobrecarregadas, elas saem para o mercado de trabalho, mas elas também são donas de casa, elas são mãe, elas são esposa. Então, elas ainda ajudam na obra. Isso. Então, quando eu comecei a ver esse contexto, eu disse, não, é necessário cuidarmos de nós. Nós precisamos cuidar de nós, porque precisamos estar bem para também cuidar do próximo. Isso. E tudo, então, foi diante disso que eu vi a necessidade de ter esse projeto Identidade. Mas como eu estou falando, ele foi criado de início, era para ajudar as mulheres de dentro do próprio ministério. Eu acredito que a senhora não imaginou que poderia ter essa proporção, né, de outras mulheres sedentas para alcançar essa identidade em Cristo, essa restauração em Cristo, lhe procurar e dizer, eu preciso disso aqui também, né? Fala um pouco. Exatamente, missionária. Aí, quando terminou, né, nós fizemos ele em Taquaritinga. Foi muito bom primeiro. Interessante é que eu confesso a você que veio um medo. Meu Deus, será se eu estou pronta? É algo muito sério. Então, assim, será se de fato? Mas aí, um dia, algumas pessoas até dizem assim, se você precisar de ajuda, chame algumas irmãs que já tratam dessa área, que elas já estão, né, assim, com mais experiências. Bagagem, já tem isso. Aí, chame essas pessoas, ou uma ou duas irmãs, para lhe ajudar nessa área da psicanálise. Devido eu estudando no processo de estudo, né, de busca, de conhecimento, e que não para, mesmo quem já terminou não para. Você sempre tem que estar estudando. E aí eu disse, Deus, e agora? De fato, será se dá certo mesmo? Já tinha marcado data e tudo. E dali eu disse, será se de fato já está tudo pronto para de fato acontecer o projeto Identidade, ou eu chamo alguém ali, eu fico como um auxílio e chamo alguém para de fato, digo como é mais ou menos que eu vou querer. E aí eu fui orar, perguntar ao amigo Espírito Santo, e ali à noite, como Deus ele é lindo, como Deus ele é maravilhoso, como ele é tremendo. E ali, à noite, dormindo, eu tive um sonho, missionária. Porque eu indaguei a Deus se de fato eu colocaria alguém para ir me auxiliar nesse encontro, o primeiro encontro, né? O Identidade. Então,
Deus, ele me deu um sonho à noite. Eu sonhei que o meu esposo, ele me levava em um caminho. Eu ia com ele de moto. E quando chegava na metade desse caminho, ele me deixava sozinha. E ali ele retornava para Santa Cruz e eu caminhava sozinha. E eu lembro que eu andava a pé. E eu chegava na Paraíba. E quando eu chegava na Paraíba, tinha um obstáculo para me passar. E eu olhava e eu dizia assim: Deus, como é que eu vou passar aqui? E esse obstáculo, ele era um rio, mas ele era um rio muito lindo. A água, ela era um azulado, ao mesmo tempo puxado para um cristalino. E vinha uma pessoa da minha família atrás de mim, eu não via. Quando eu parava de frente, que eu via o rio. E a pessoa falava assim: pode entrar, Shirlane, não tenha medo. E eu entrava no rio. E quando eu entrava, a água, ela ficava aqui em mim. Eu ainda me lembro. E nisso, eu vinha com uma bagagem nas costas. E eu vinha com a bolsa cheia de pão. Meu Deus. E aquela bolsa cheia de pão e uma mochila nas costas, eu entregava a uma menina, a uma criança, para ela segurar para mim. E ali, quando eu entrava no rio, a criança vinha me devolver o pão, a mochila de pão e a mochila que eu vinha carregando nas costas. E eu atravessava, de fato, aquele rio. E quando eu chegava do outro lado, um carro vinha me pegar. E tinha 2 irmãs me esperando. E ali, eu não vinha, quando eu saía daquele rio, eu não saía mais só com aquela mochila. E nem só com a bolsa de pão. Tinha muitas bagagens. Meu Deus. E eu olhava e o interessante era que eu não cansava. Porque eu tirava bagagens e mais bagagens para colocar na mala do carro. Então ali eu dizia: como tem tanta bolsa agora? Como tem tanta bagagem? E eu pegava essas bagagens e aí 2 irmãs iam me ajudando a colocar dentro da mala desse carro. E eu olhava assim, eu dizia: meu Deus, eu atravessei com todas essas bagagens, eu não cansei. E ali eu entendi de fato, Deus dizendo: eu já coloquei todas as bagagens que é necessária para tu levar. Tem sobrando. E ali eu entendi que Deus tinha colocado de fato nas minhas mãos e que eu quem de fato ia passar todo o estudo, eu quem de fato ia passar aqueles dias, que foi um final de semana com elas, e Deus dizendo: é você não vai chamar Glória ninguém. A Deus. Por isso que é tão importante a gente estar sensível ao Espírito Santo, né? O bom é, assim como você fez, orar, pedir direção. Deus, o que é que o Senhor quer? Porque o projeto não é da missionária Shirlane. Não. O projeto é do Senhor. O que é que o Senhor quer? Qual é a direção que o Senhor quer tomar? E ali ele foi alinhando, lhe mostrando. Glória a Deus. E quando fizemos, aí fizemos o segundo, no caso em janeiro desse ano, a segunda edição do Projeto Identidade, né? Ali trabalhando só com mulheres. Também foi mais um final de semana, já foi em outro lugar. Aí ali já não foi em torno de, se não me falhar a memória, 21 no primeiro. Aí o segundo já aumentou, foi 30 mulheres. E agora nós vamos para a terceira edição. Então, assim, e cada vez mais está aumentando. Crescendo e avançando. O número de pessoas. Até então era só com mulheres do nosso ministério, mas agora não. Ele está tomando, eu disse: meu Deus, está tomando outra proporção, porque outras mulheres também estão indo participar agora. Então, assim é que tem sido, missionária. Esse desejo, ele arde no meu coração, porque, como eu tinha falado, nós precisamos viver em equilíbrio. Então, nós vivemos em uma sociedade, de fato, a igreja, ela precisa olhar para o ser humano e ver que existem pessoas que chegam dentro da igreja e nós precisamos cuidar de fato, espírito, alma e corpo. Verdade. O ser humano, eu creio num Deus que ele restaura por completo a saúde. Eu creio num Deus que ele trabalha além da medicina. Tem muitos relatos de milagres. Eu creio num Deus que dá vida
ao que está morto, um Deus como Ele enviou o seu Filho que ressuscitou Lázaro, eu creio, de fato, em milagres. Mas eu também creio num Deus que deixou pessoas aqui para cuidar de pessoas. Quando Jesus ele decide fazer discípulo, quando a gente olha, formar um discípulo, missionária, não é só a pessoa levantar as mãos e se converter naquele dia em um culto, em uma conferência, em um congresso, não. Existe um cuidado daquela alma. Aquela vida tem uma história, tem marcas, tem coisas que viveram. Veio muitas vezes de um lar disfuncional. Isso. Então foi para isso que nasceu a identidade. Hoje eu entendo. Pessoas que viveram em ambientes disfuncional, pessoas que têm traumas. Pessoas que carregam traumas e muitas vezes, por que é que eu sou assim? Porque eu tenho certos comportamentos disfuncionais. Isso. E você sabe que, embora as farmácias, ela cada dia vende e tem aumentado de forma absurda o número de remédios para tratar essa área, né? Para dormir, para relaxar, para cuidar de fato, mas muitas vezes é só um paliativo. Isso. Porque muitas vezes você até dorme bem, mas a dor continua lá dentro, porque se não tratar a raiz, é verdade. E muitas vezes o remédio não chega lá não. E foi entendendo isso, que se você não tratar de fato aquela raiz da rejeição, da amargura, da humilhação, do abandono, se de fato você não for e ver isso no ser humano, e é para isso que nasceu. Hoje eu entendo que não era só para, de fato, ter um momento com as mulheres que têm algum cargo dentro do ministério. Que o céu, ele quer mais. E não só sou eu. Deus, ele quer levantar um exército de mulheres curadas para curar. Restauradas para restaurar. Porque um exército de mulheres forte, elas vão ser boas donas de casa. Elas vão ter relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Nós não fomos criadas como seres humanos de açúcar, não. Nós não fomos feitos com a matéria. Você vê o açúcar ali, ele se dissolve fácil. Mas nós não. O ser humano, qualquer coisinha hoje, ele está se desmanchando. Quebrados. Qualquer coisinha ali, ele está ali. E Deus não nos criou dessa forma. A matéria que Ele colocou em nós, de fato, o Senhor, Ele colocou algo muito poderoso dentro de nós. Quando você, de fato, carrega, principalmente, aquela que é convertida, aquela que entende a sua identidade em Cristo, de fato, que Ele nos restaurou através da cruz, do Calvário. Porque nós estamos vivendo uma crise de identidade de forma absurda. É verdade. Os dias atuais que nós estamos vivendo, há uma crise de identidade. De manhã você não entende de fato quem é você. À noite, de fato, você não entende para onde você vai. E vivendo em um mundo, Maria vai com as outras. De fato, você fica com a identidade deformada e você vai ficando com a mentalidade confusa. Nunca vimos, tratando no contexto de mulheres, tantas mulheres confusas. Eu não sei quem eu sou, para que eu nasci, qual é o meu propósito, o que Deus ele tem na minha vida. Se de fato essas mulheres não pararem um pouco para analisar, para entender que precisam de fato serem restauradas. De fato, nós precisamos sim de seres humanos curados para curar. Quando a gente olha, pegando agora o contexto da Bíblia, quando Deus tira um povo que estava escravizado no Egito, missionária, era uma escravidão tão dura que eles viviam ali. Quando Deus tira aquele povo, Deus começa a tratar aquele povo. Deus, ele passa um momento com aquele povo ali no deserto, no Monte Sinai. Foi um tempo somente para Deus se revelar, para ter um relacionamento com eles. Não era só com Moisés, Deus queria ter com todos eles, porque Moisés sim foi levantado como líder daquela nação naquele tempo. Mas você olhando e estudando o contexto daquele povo durante o deserto, eles durante a caminhada, houve um momento que eles começaram a tomar, a não querer mais só o maná. Eles começaram a se lembrar que lá eles tinham
cebola, pepino, que lá eles comiam peixes, enfim, começaram a sentir saudades do Egito. Isso desgostou muito o coração de Deus, porque Deus queria levar ele para uma terra nova, para um momento novo, então era tudo novo. A mentalidade que Deus queria colocar neles era de fato não a mentalidade de escravo. Deus não nos criou para sermos escravos, de fato era para ser um povo livre e entender quem eles eram em Deus. E se você for pegar aqui, que eu não vou entrar num contexto todo, porque é uma história muito longa, mas se você for olhar aquela geração, só quem entrou de fato na terra prometida foi Josué e Calebe. E não foi só eles dois que saíram, não, da terra do Egito, não. Então, as pessoas ficaram no deserto. Elas desacreditaram da promessa. A mentalidade delas, volta e meia, voltava para o Egito. Saíram do Egito, mas não se deixaram ser curados para tirar o Egito dentro de si. Muitas vezes isso acontece, né, missionária? Porque no mundo de hoje, de tantas aparências, né, de tantas influências, porque agora é tudo influenciador, fulano de tal, influenciador, mas são influências de aparência. Mostra apenas uma maquiagem de algo que nem existe. E tantas pessoas seguindo essas pessoas. Mas coisa boa é quando a gente se permite ser influenciado pelo Espírito Santo, ser moldado pelo Espírito Santo, ser restaurado pelo Espírito Santo. Exatamente. E de fato, quando esta obra começa em nós, e depois através de nós, porque primeiro é em nós. Porque um doente, ele não vai curar outro doente. A Bíblia diz que um cego não pode conduzir, guiar outro cego, porque senão ambos vão cair dentro do mesmo buraco. Então, de fato, nós precisamos sermos curados para, de fato, podermos curar outras pessoas. E vendo essa importância e a necessidade disso, foi que nasceu esse projeto Identidade. Porque se trata, de fato, de cuidar da alma do ser humano. E você falou algo muito importante. Existem pessoas que elas vivem de máscaras. Estão até bem vestidas, cabelo muito bem arrumado, tem até uma condição financeira boa, mas a alma está dilacerada. Não tem dentro de casa um relacionamento saudável, não tem um sono. Infelizmente, deita, mas não vem o sono, porque a alma não tem um descanso. Então, assim, eu sei, porque no momento da depressão, eu não dormia. Eu não dormia. E como o sono, ele prejudica também a nossa saúde emocional. Isso. Então, eu sei de tudo isso. E para a glória de Deus, hoje eu deito e eu durmo para a glória de Deus. Sem precisar de um medicamento, sem precisar. Então, se não for Deus que fez isso e colocar pessoas saudáveis na minha vida, e é por isso que eu vejo eu sou testemunha e prova viva que o Deus que nós servimos, ele se importa com a nossa alma. Afinal, não tem mais quem entenda de alma do que o psicólogo dos psicólogos, que é Jesus. É verdade. Ele entende muito bem. Se vai bem a nossa alma, se vai bem a nossa vida, né, física, emocional, em todas as áreas de nossa vida, Jesus, ele sabe muito bem. E ele se importa com a nossa vida. Então, a gente está vivendo dias onde, de fato, pessoas postam fotos nas redes sociais, mas é uma maquiagem, pessoas seguindo multidões aí, há um fanatismo, há uma coisa, mas, de fato, é um conteúdo vazio. Quando a gente vai olhar, o exemplo de vida não tem, de fato. Eu não estou falando de uma perfeição plena, porque ainda estamos nessa terra. Nós ainda não temos um corpo glorificado, mas é possível viver em relacionamentos saudáveis. Sim. E quando se tem uma pecinha que está querendo desajustar, vamos nos ajustar. Isso. Mas vivermos de forma doente, Deus não nos criou para vivermos uma vida toda dessa forma, não. É verdade. Deus nos criou. E existe, sim, tratamentos, e existe sim, mas devido à demanda missionária, se você for olhar dentro das escolas, o que tem de professores que estão doentes emocionais, que não estão dando conta, porque muitas coisas estão invertidas.
Muitas coisas estão, os valores estão invertidos, os princípios ninguém quer saber mais. E se Deus que nos criou, Ele é quem entende como funciona o ser humano, nós devemos ter relacionamento com quem nos criou, que é de fato quem entende como funciona o ser humano. Mas o que é que acontece? O ser humano cada dia mais tem se afastado do seu Criador, daquele que de fato nos criou, nos sonda e nos conhece. E o ser humano, ele quer viver de forma de oba-oba. O ser humano, ele quer viver uma vida que eu mesmo sei tomar conta de mim, eu mesmo sei me virar. E o ego tem tomado conta, o orgulho. As pessoas não querem pedir ajuda. E de fato, quando pede, muitas vezes pede a pessoas erradas. E por isso, a gente tem visto uma sociedade adoecida. E isso é preocupante, missionária. É verdade. Isso nos preocupa, isso tem preocupado, isso preocupa os líderes da igreja, isso preocupa os médicos, isso preocupa todas as pessoas que estão envolvidas no contexto de saúde, seja a equipe médica, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, todas essas pessoas que estão envolvidas têm visto isso, que não é brincadeira, que a coisa ela é muito séria. É muito sério isso. É verdade. E isso preocupa, porque o número está aí. Os dados estão aí comprovados o quanto isso é sério. Mas por quê? Porque se você for olhar, o ser humano quer viver independente do Criador. Um Deus que criou, que formou. Então, ele quer viver de forma independente e sozinho ele não consegue. É verdade. E se ele não procurar se inserir dentro de um contexto de homens e mulheres, de fato, de Deus, que tem a essência do Criador, que é cheio do Espírito Santo, de fato, nós precisamos buscar essa cura, buscar, de fato, primeiro em Deus, e sabendo que na terra Ele deixou recursos, sim, para a gente se manter, porque tudo vem dEle. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada, se do alto não lhe for dado. Glória a Deus. Eu creio, missionário, o quanto vai se expandir, né? Eu creio que não vai ficar só por aqui. Eu creio que muitas mulheres vão ser alcançadas através desse legado que o Senhor está colocando na sua mão. E geralmente isso acontece porque nós somos seres humanos, a gente olhar e dizer, mas Senhor, isso é grandioso demais, eu sou tão pequenininha. Mas é isso, é exatamente isso que Deus quer de nós. Que Ele cresça, que Ele que apareça e que Ele esplandeça através da sua vida. Que Deus te abençoe, missionária, que Deus continue te capacitando, te orientando, te deixando sensível à voz dEle, à direção dEle. E você que está aí na sua casa, que deseja se inscrever, porque eu acredito que vai ter outras edições, né? A que vai ter o final de semana agora já se encerrou, mas nas próximas edições, quem sabe você não vai fazer parte desse projeto, sendo edificada, alcançada através desse projeto. Então não perde tempo não, talvez você está aí na sua casa, passando por muitas crises, foi muito influenciada por muitas coisas, mas você percebeu que, na verdade, era uma terra sem raiz. Mas o Senhor quer colocar você em uma terra que tem frutos, que tem raiz, quer implantar você em uma terra que você pode gerar frutos. Que Deus te abençoe, que Ele te alcance. E nós estamos encerrando mais uma edição para a honra e glória do Senhor. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.